Oi, meus amores! Viu? Nem falei vocês que eu quase amo, falei meus amores. Começa agora a dinâmica. A gente ralou muito para chegar aqui e é uma das partes muito importantes da física que vai impactar um estudo tanto no segundo ano quanto no terceiro. Eu vejo uma principal importância em saber muito bem dinâmica para a gente chegar no terceiro ano e falar: olha, então, quando eu falar tal coisa, isso daqui já é um conhecimento prévio do segundo ano. Então, não é só para esse ano, não é só pro ano que vem, é pra vida, tá? Porque física é vida. E se você fica falando pra que serve, serve pra um monte de coisa, tá? Me pergunta agora não que eu não sei falar, mas eu sei que serve. E aí, o que a gente tem? Primeira parte que a gente estuda é... A primeira coisa que eu tenho que falar é... A gente estudou cinemática. O que é cinemática? É o estudo do movimento. Então, a gente estudou movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável, lançamento vertical, queda livre, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, movimento circular, tá? Então a gente estudou movimentos. Em momento nenhum eu parei para vocês e falei assim: por que é que esse corpo tá se movendo? Ou, por que é que esse corpo parou de se mover? Isso é uma coisa que tá no mundo da dinâmica. Dinâmica é o estudo das causas dos movimentos. Então, assim, do início ou da finalização de um movimento. Então, é na dinâmica que a gente entende como interagir no movimento, como alterar um movimento. Até então você não sabe. Eu só te contei que o movimento existe. Eu não te contei nem como é que cria, nem como é que faz com que ele deixe de existir. Então a gente começa a estudar isso agora. Primeiro ponto que eu vou trabalhar com vocês é o seguinte: em algumas coisas na ciência, e aí é um erro até nosso, da galera da academia, né, academicista, é que a gente coloca uns nomes que vocês não sabem que tem hierarquia. Então, por exemplo, a gente vai estudar dinâmica, e dinâmica está sustentada em ideias que foram denominadas três leis de Newton. Mas qual é a diferença de lei para um princípio, para um postulado, para uma teoria? Então, assim, existe uma hierarquia que nós da ciência conhecemos, mas que raramente a gente deixa passar para outras pessoas, né? A gente deixa muito preso ali. E aí eu quis começar a nossa aula falando um pouco sobre isso. Então, vamos lá. O que é a lei de Newton? Então, assim, qual é a diferença de um princípio? Por que não chama princípio de Newton e chama lei de Newton? Porque princípio é uma proposição que ela, mesmo que você não consiga prová-la, você toma ela como uma verdade. Até para que você consiga prosseguir nos seus estudos. Mas ela é uma verdade que tem consistência com com a situação em que você está trabalhando. Quer ver? Eu vou te mostrar um princípio. O tempo passa de forma regular para todos os referenciais na Terra. Então, eu estou te falando o seguinte: o tempo, como a forma como a gente conhece tempo, como ele passa, como a gente mede ele, é o mesmo em qualquer lugar da Terra. Eu posso até não ter provado isso para vocês, mas esse a gente pode tomar isso como verdadeiro, tá? Quando você fala que uma coisa é uma lei, então ela pega essa proposição e fala assim: então, sabe aquilo que você acha e que realmente parece ser verdadeiro? Então, a gente consegue verificar isso experimentalmente. Por exemplo, a gravidade. A gravidade, a gente consegue fazer um experimento em que a gente consegue medir a gravidade. Então, quando uma coisa é uma lei, é porque experimentalmente ela foi verificada. E olha que lindo. Quando a gente for trabalhar leis de Newton, a gente tem certeza que a gente está trabalhando leis que experimentalmente são verificáveis. Tranquilo? Agora, da mesma forma que quando eu fui começar o estudo de cinemática com vocês, eu falei o seguinte: olha, eu tenho que definir o que é trajetória, o que é repouso, o que é movimento, o que é posição, o que é distância, o que é deslocamento. Eu fiz um arcabouço de conceitos para que quando a gente falasse, você já sabia do que eu estava falando. Eu vou ter que fazer a mesma coisa com dinâmica. Tem alguns conceitos que você precisa saber antes, pois é desse jeito que a gente vai conseguir construir o conhecimento sobre ele. Então vamos lá. Quem é o primeiro conceito que eu preciso te apresentar?
Por incrível que pareça, a primeira coisa que a gente estuda é o que é força. E aí eu vou te falar, umas dificuldades grandes que vocês têm em física é porque física transforma em grandeza, ou seja, em objeto de estudo, coisas que na sua vida você nunca nem pensou que precisava definir. Força. Eu preciso definir fisicamente o que é força. Porque você está acostumado a falar, faz força, tira força. Quer ver uma coisa que você fala? Você fala que alguém é forte. E isso pra você nunca pareceu errado. Eu tô te dando um abraço de amor, carinho, afeto aqui, porque ninguém é forte. Não existe. Força não é uma característica de um corpo. Quer ver uma coisa? Massa é a característica de um corpo. Um corpo pode ter muita massa, pouca massa. Mas um corpo não pode ter muita força ou pouca força. Porque isso não pertence ao corpo. Olha que lindo. A definição de força é: a força é uma interação entre dois corpos. Então não tem como um objeto ser forte. Um objeto pode ter músculo, né? Isso seria até um objeto diferente. Então, assim, não necessariamente uma pessoa musculosa é uma pessoa que consegue produzir uma grande força. Porque ela, para ter força, então, primeira coisa que eu te falei, para que exista força, precisa existir dois corpos. A força só existe se, no mínimo, existirem dois corpos. Então, quando você fala que alguém é forte, pra mim é um treco muito sem noção. Tipo assim, tal pessoa é forte. Eu, oi? Hã? Força é uma interação entre dois corpos. Coloquei esse desenho aí desse He-Man dos Simpsons pra eu lembrar um desenho animado que muitos viram, não sei se vocês chegaram a ver, que era He-Man. E He-Man tinha uma frase sensacional. Ele gritava: "Eu tenho a força". Tadinho do He-Man. Ele podia ter força, mas nunca tinha frequentado uma aula de física na vida. O máximo que ele tinha era uma espada. O que ele fazia com essa espada era um problema dele, mas força ele não tinha. Força é uma relação entre dois corpos. Um corpo pode fazer força sobre o outro. Ou o outro corpo pode fazer força sobre um corpo. Mas o corpo não produz. Então, assim, ele não detém força, tá? E aí a gente vai dividir força em duas classes. A classe de forças de contato, forças de campo. Vou te dar outro abraço carinhoso. Muitas das coisas que eu faço, elas em alguns momentos têm uma divisão muito didática. Porque no fim das contas, calma, é tudo força de campo. Mas, em alguns instantes, agora, no segundo ano, no estudo de dinâmica, eu não preciso entrar nesse viés. Eu posso separar em forças de contato e forças de campo. E quando a gente estiver no terceiro ano, eu vou te contar um detalhe sobre as forças de contato, tá? Força de contato. A gente estabelece força de contato quando a gente percebe que há interação entre duas superfícies. Então tá aqui, ó, o vaso maravilhoso, e eu fiz contato com o vaso e, portanto, fiz uma força no vaso. Mal que bonito. Você acha que só eu que fiz força no vaso? O vaso ficou ali, né, sozinho, não aconteceu nada? Então, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Ou uma força de campo. A força de campo não precisa que as duas superfícies entrem em contato. Por exemplo, você já brincou com forças de campo porque você já brincou com um ímã. Ímã tem a propriedade de atrair alguns corpos. Corpos compostos por ferro, níquel e cobalto, que a gente chama de corpos ferromagnéticos. Então tá aqui, ó, atraiu. E para atrair, ele não precisou ir lá pegar o objeto e trazer. Então, tranquilo, já defini o que é força e te contei que existe força de contato e força de campo.
Próxima definição que a gente tem para fazer o nosso estudo de dinâmica é a definição de equilíbrio. E aí, equilíbrio é outro nome, então assim, olha que coisa bacana. Eu te falei sobre força. Força é uma grandeza que aparece tranquilamente em muitos contextos da vida cotidiana. Equilíbrio é outra palavra que também aparece. Então a física pega toda aquela palavra que você usa lá do jeito que você bem entendeu e vira para você, olha, isso é uma grandeza na física, isso tem uma definição. Equilíbrio tem uma definição. Ah, o fulano é equilibrado, fulano é uma pessoa equilibrada, ótimo. Isso está no contexto cotidiano. Qual é o contexto da física? Nós vamos falar que um corpo está em equilíbrio quando todas as forças que atuam sobre ele, ao se somarem, a soma dá zero. Cuidado, eu não falei que é quando não atua força sobre um corpo. Eu falei que quando as forças que atuam sobre o corpo dá zero. Então, na hora de eu produzir a minha força resultante, quanto dá a minha força resultante? Zero. Então, olha lá. Eu vou dividir o equilíbrio em duas possibilidades. O equilíbrio estático. E aí eu vou pegar esse lindo hambúrguer maravilhoso para você que está de dieta. E vou definir o seguinte. Tem forças atuando sobre esse hambúrguer. Então, vou anotar. A força F1 vertical para cima, a força F2 vertical para baixo. A força F3 horizontal para a direita, a força F4 horizontal para a esquerda. E mais ainda, olha o que eu vou te contar. Que F1 em módulo é igualzinho a F2, ou seja, o tamanho de F1 é igual ao tamanho de F2, ou seja, o tanto que está puxando para cima é igualzinho ao tanto que está puxando para baixo. Próxima coisa que eu vou te contar, olha, dá para simplificar. Se eu te puxo para cima, o mesmo tanto que eu te puxo para baixo, para você é a mesma coisa que se não tivesse puxando. Você fala, não é não, professora, vai doer. É porque você tá pensando na dor, você tá pensando em como eu puxando você. Mas pra física, pouco importa. Se você tá sentindo dor, isso não me incomoda. Isso é um problema biológico seu. Beleza. Posso fazer isso também com as forças na horizontal, ó. Eu falei que em módulo, F3 é igualzinho ao F4. Por que eu falei que em módulo? Porque vetorialmente elas não são iguais. Porque uma tá pra direita e a outra tá pra esquerda. Mas eu tô falando que o tamanho é o mesmo. E se o tamanho é o mesmo, eu posso simplificar. Se eu posso simplificar, vai aparecer um símbolozinho lindo ali em cima, ó. Esse símbolo dessa letra grega bonitona aí, ó, ela fala o seguinte, ó, o somatório, então esse negócio aí bonito aí, ó, chama somatório. Ele fala assim, ó, o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo dá zero. Portanto, ele está em equilíbrio. Mas por que eu chamo de equilíbrio estático? Porque eu vou te contar o seguinte, um corpo que esteja em equilíbrio estático, ele está em repouso quando você analisou essas... ele estava inicialmente em repouso. E como não tem nenhuma força atuando sobre ele, ou seja, não tem força resultante, então ele vai permanecer em repouso. Então é por isso que ele está em equilíbrio estático, um corpo em repouso, já que não tem nenhum efeito para tirar ele do repouso, permanece em repouso. E eu consigo mostrar isso. Então, ótimo. Próximo equilíbrio é o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? Se eu vou bater o olho, eu vou te contar o seguinte. Para o equilíbrio ser chamado de equilíbrio dinâmico, ele tem que estar na seguinte situação. Um corpo inicialmente em movimento com velocidade constante. Então, tá vendo? Eu já puxei cinemática para dinâmica. Para eu falar que o corpo está em equilíbrio dinâmico, ele tem que executar um MRU, tá? Então, tá ali, ó. Eu fiz paradinha e peguei esse GIF e coloquei paradinho, porque se ele ficar andando, não tem como. Depois eu deixo ele andar. Mas tá aí nessa pessoa que está andando com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, trajetória retilínea, velocidade constante. Forças que atuam nesse corpo. Aí tem lá, uma força F1 apontando para vertical para cima, uma força F2 vertical para baixo, uma força F3 horizontal para a direita e uma força F4 horizontal para a esquerda. E aí eu vou te contar que F1 é igual a F2 e, portanto, eu posso cancelar, e que F3 é igual a F4 e, portanto, eu também posso cancelar. Feito isso, eu de novo caio que o somatório das forças que atuam sobre o corpo dá zero, e por isso eu posso falar que ele está em equilíbrio. Sempre que isso acontecer, o nome disso é equilíbrio. Então, vamos conversar.
se esse corpo está se movendo e não tem nenhuma força atuando sobre ele, aí me perdoa, não é que não tem nenhuma força atuando sobre ele, não tem nenhuma força resultante atuando sobre ele, no final a resultante sobre ele é zero, então se ele estava inicialmente em movimento, ele permanece em movimento, porque nada vai parar ele. Tranquilo até aí? O equilíbrio dinâmico é o que a gente mais discute, é o que mais provavelmente vocês vão ter problemas. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro carrega dentro da alma uma ideia aristotélica, que é uma coisa só se move se eu fizer força sobre ela. Essa ideia de força força mantém movimento. E não é isso. A força, ela é capaz de alterar o movimento, mas não de mantê-lo. Quer ver uma coisa? Imagina que você está descalço no chão da cozinha, que provavelmente é de um piso mais lisinho. Não tem problema você andar descalço nesse momento. Vamos lá e vamos colocar água e vamos colocar sabão. E muito sabão. Fala pra mim, concorda que a partir desse momento, se você cair, você até cai e sai deslizando? Então, a força, ela só é capaz de iniciar o movimento ou de terminar o movimento. Quando eu tô dentro de sala de aula, eu faço um experimento que é muito bacana, que você pode fazer dentro da sua casa, porque você tem uma cadeira aí. Pelo amor de Deus, cuidado, porque se for uma cadeira que sua mãe ou seu pai gosta muito, não vai valer. Então, primeiro é assim, pega uma cadeira, acha um lugar que tem um espaço livre, e empurra ela com a sua mão calmamente. Empurra. Enquanto a sua mão encosta na cadeira, você está exercendo força na cadeira, assim como a cadeira está exercendo força em você. Estamos nesse ponto. Então, se você continuar empurrando, ela continua andando. Se você retirar a sua mão, ela para de andar. Mas você pode fazer força de outro jeito. Você pode pegar as duas extremidades da cadeira na horizontal, né? Então, pensando que na vertical é onde ela está em pé, e na horizontal, e dar um empurrão na cadeira para frente. O que eu quero que você observe? Que a sua mão desencostou da cadeira. Você não vai estar mais fazendo força. Força é uma interação entre dois corpos. Então, enquanto você empurra a cadeira, tem força. Quando você retira a sua mão, não tem mais. Mas a cadeira, mesmo assim, continuou andando. Não foi a sua... Então, assim, não precisa você empurrar para produzir movimento. Nossa, quase morri aqui agora. Vou deixar desse jeito, porque meu marido começou a gritar. Eita, morri aqui. Então, o que eu preciso que você entenda não precisa de uma força sua para manter movimento. Aí você pode me perguntar assim, mas por que a cadeira parou? Porque ela parou ali na frente, ó. Ela parou porque tem uma força que você ainda não conhece, mas você vai conhecer, chamada atrito. Ela parou pelo atrito. Se não tivesse atrito, ela não teria parado. É isso que acontece, por exemplo, quando eu coloco um objeto fora Ixi, eu hoje com vocabulário tô ótima. Da superfície da Terra. Se eu mando um foguete para o espaço, depois que ele atravessa o campo onde a gente tem ar, né? Então lá fora a gente tem a força gravitacional, ela auxilia a gente a fazer essa camadinha de ar que a gente tem ao nosso redor, mas quando você atravessa, você chega a um local que não tem mais ar, você chegou no vácuo, lindo, perfeito, maravilhoso. Então, ali não tem atrito, não. Tanto é que foguete, quando chega em determinadas posições, né, que a gente vai estar, ele já não precisa nem utilizar mais combustível. Porque se ele está em movimento e não tem atrito e não tem nada para segurar o movimento dele, ele permanece em movimento. Olha que lindo, né? Então, essa é a parte que a gente queria conversar com você sobre equilíbrio dinâmico. Então, sabendo o que é força resultante e o que é equilíbrio, a gente está pronto para a primeira lei de Newton. Olha que lindo. Primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. E aí eu vou começar a lei da inércia pensando da seguinte maneira. Eu tenho ali uma bola de boliche e uma bola de vôlei. Qualquer professor de educação física agora tá infartando, mas essa aula é de física, então azar. Pergunta, qual dessas duas bolas é para chutar? A resposta é nenhuma das duas, mas eu vou te obrigar. Eu cheguei e falei assim, você vai chutar uma bola. Qual bola você vai chutar?
Se você é normal como eu, você vai chutar a bola de vôlei porque você imaginou a dor que é chutar uma bola de boliche. Quando você faz essa opção, é porque naturalmente você já entende um pouco de inércia. Inércia é a definição física de massa. Olha que doido, olha que bonito. O que eu vou te falar? Se estão todas as duas bolas paradas, a conta que você fez na sua cabeça é assim: quem é mais difícil de tirar dessa situação de equilíbrio? Porque se as duas estão em repouso, elas estão em equilíbrio estático. Então você vai pensar o seguinte: se as duas estão em equilíbrio estático, qual das duas é mais difícil de alterar essa situação? E aí você falou: não, a mais difícil é a de boliche, portanto, eu vou na de vôlei. Então essa ideia de dificuldade de tirar do estado de equilíbrio em que se encontra, que vai dar origem à ideia de massa inercial, ou seja, a massa de um corpo é medida como a inércia do corpo, ou seja, a dificuldade que você tem de mudar o estado de equilíbrio. Então, só para a gente entender, às vezes é muito difícil, empurrar alguma coisa com muita massa e empurrar uma coisa com pouca massa. Isso tem a ver com a inércia daquele corpo. O muita massa tem muita dificuldade de sair do estado de equilíbrio estático e passar para o equilíbrio dinâmico, por exemplo. Então, a gente vai entender massa dessa forma. Mas existe uma outra forma também de interpretar a inércia. Mas primeiro vem um quadrinho super bonitinho que eu achei sobre isso. Então, vamos lá. Você consegue empurrar o carrinho sem caixa nenhuma. Quanto mais objetos você vai colocando, você vai aumentando a inércia desse objeto. Ou seja, a dificuldade que você tem de tirar ele do lugar, tá? Então, isso é uma leitura de inércia. Uma outra leitura de inércia pode ser feita a partir da seguinte análise. Para a primeira lei de Newton, a inércia ela é aplicada para corpos que estejam em equilíbrio. Então, a primeira coisa, para falar assim, olha, isso é a inércia, isso é a primeira lei de Newton, você tem que olhar para o corpo em que você está analisando e garantir que a soma das forças que atuam sobre ele dá 0. É assim que funciona. Então, beleza. O que a inércia vai falar para você? Um corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante altere o seu estado. Existe uma outra forma de falar isso. Eu gosto menos dela, mas ela acaba sendo mais facilmente entendida por vocês. Que é assim: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, se nenhuma força atuar sobre este corpo. Porque se um corpo está em repouso e uma força atuar sobre ele, ela pode retirar ele de repouso. Se o corpo está em movimento e uma força atuar sobre ele, ela pode mudar seu estado de movimento, ela pode entrar em repouso. Portanto, se nenhuma força atuar, um corpo que está parado fica parado e um corpo que está se movendo fica se movendo. Se você percebeu, tem muita semelhança à nossa ideia de equilíbrio. É por isso que eu apresentei equilíbrio primeiro. Se um corpo está em equilíbrio, então, ou se ele está em equilíbrio estático, ele permanece em equilíbrio estático. E se ele está em equilíbrio dinâmico, ele permanece em equilíbrio dinâmico. E como é que se altera esses estados? Se você aplicar uma força. Só que na inércia eu já garanti, os corpos têm que estar em equilíbrio. Vou te dar um exemplo mega cotidiano. É esse daí, ó. Quando você está num ônibus, e aí o ônibus estava andando. Do nada, o ônibus freia. Deixa eu te contar, atuou uma força para frear o ônibus no ônibus. O corpo que eu estou analisando é você. Não surgiu uma mão lá dentro do ônibus e falou: oi, prazer, meu nome é a mão de segurança e eu vim te apoiar porque agora o motorista vai frear. Não é assim. O motorista freia. Então é assim. Você e o ônibus estavam em movimento, mas uma força atua para mudar o estado de movimento do ônibus, mas não vai lá atuar sobre você. E aí você é aquele corpo que estava em movimento, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, porque nenhuma força atuou sobre você. E é por isso que quando o ônibus para, ele joga todo mundo para frente.
Essa é uma das ideias que a gente pode passar com a inércia. Tem mais uma outra, ó. Então, eu fiz o GIF, ele mostra a imagem de lado e a imagem de cima. Mas olha comigo, as bolinhas estão em repouso. E como nenhuma força atua sobre elas, na verdade, é puxado o papelão de baixo, elas continuam em repouso, tá? Vou usar mais um GIF. Esse maravilhoso. Esse vem para justificar o porquê é que você deve usar cinto de segurança. Seja você a pessoa que está dirigindo nos bancos da frente, o banco da frente, o carona do banco da frente ou o motorista, ou as pessoas que estão no banco de trás. Porque você no banco de trás pode ser o motivo da pessoa do banco da frente não conseguir sobreviver num acidente. O que acontece? Nós vamos estabelecer alguns itens de segurança num carro para que a gente consiga controlar um pouco a inércia dos corpos. Então, imagina, um carro está em movimento, ele freia, mesma coisa do ônibus. O freio atua sobre ele, não atua sobre os objetos que estão ali dentro. Então tá, o carro freou. A pessoa estava em movimento e ela tende a permanecer em movimento. Por isso ela é arremessada para frente. Só que se ela tiver de cinto de segurança, você lembra que eu sempre termino quando eu falo assim, ó, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se nenhuma força atuar sobre ele. Então, o cinto de segurança é uma força atuando. Então, o corpo tende a permanecer em movimento e, portanto, é arremessado para frente, mas vai lá, o cinto de segurança e segura. Faz com que essa tendência ela volte, ela seja alterada. E aí ele joga de novo a pessoa para o banco. Tranquilo? Olha aqui que lindo. Por que é que eu gosto desse vídeo? Porque ele mostra claramente, escancaradamente, que a força atuou sobre o skate. Foi o skate que foi freado. Olha lá de novo. Quem sofreu, atuou uma força sobre o skate. E aí você vai falar, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento se nenhuma força atua sobre ele. Olha outro, que lindo. Olha esse vídeo. Ele não tá completo não, mas eles jogam uma bola de alguma coisa ali, ó. E aí a bola... Então, assim, como a força não atuou sobre o objeto, então, assim, você consegue estar em câmera lenta, obviamente. Mas você vê que o pobre coitado do dinossauro só percebe o movimento quando uma força atua sobre ele. É bonito demais. Meu Deus do céu. Olha este. Esse é muito para justificar. Eu falo assim, qual é a sua velocidade quando você está dentro do carro? Olha que bonito. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Vou fazer de novo só para você ver. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, ele estava com a velocidade do carro. Se nada atrapalha ele, ele continua com a velocidade do carro. Sensacional. E aí a gente vai para a terceira lei de Newton. Então eu fiz a primeira, chamada lei da inércia, e a terceira lei de Newton, que é uma lei de ação e reação. O que é a lei da ação e reação? Então vamos lá. Se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o corpo B receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Eu acho que eu li errado, mas eu vou te mostrar isso na prática. Tá ali, ó, o corpo A e o corpo B. Se o corpo A faz força no corpo B, o corpo B faz força no corpo A. Então,
Então, deixa eu te contar a primeira coisa. Por exemplo, você fala assim, olha, eu bati em fulano. Pelo amor de Deus, eu não quero ver essa frase nunca na minha vida. Mas quando alguém fala que bateu em fulano, eu começo a rir, porque eu sei física. Não existe bater sem apanhar. Vamos pensar. Ah, eu bati no saco de pancada. A sua mão fez força no saco de pancada, assim como o saco de pancada fez força na sua mão. Eu acho que vocês devem conhecer casos de pessoas que socaram coisas e quebraram a mão. A ação, ela só existe não existe a ação força sem a reação. Os dois objetos interagem e é uma força para cada um. A força que é feita sobre um objeto é chamada de reação, e a força que o outro objeto faz naquele primeiro é chamada de... uma é ação e a outra é reação. Posso ter trocado as bolas aí, tá? Mas é isso. O corpo A faz a ação em B, o corpo B faz a reação em A. E olha que bonito. Elas têm a mesma intensidade. Então não tem essa coisa de eu bati fortão em tal coisa. Porque se você fez uma força forte, fortão, né? Essa ideia de intensidade, né? Se você fez uma força de grande intensidade num objeto, o objeto retornou para você a mesma força com a mesma intensidade. Então não tem coerência. É um treco muito engraçado essa história de, por exemplo, agredir, né? Porque não tem... A única coisa que você faz é que você decide aonde essa força vai ser feita. E a pessoa que está sendo agredida, não. Mas é só isso. Quer ver? Então, vamos estabelecer quais são as características do par de força, ação e reação. Primeira coisa, já falei, elas vêm sempre aos pares. Não existe eu fiz força no objeto, o objeto ficou quieto e suportou tudo e azar dele. Toda força de ação possui uma força de reação. Então, ela vem sempre aos pares. E mais, a força de ação e reação tem a mesma intensidade. Por isso que eu falei que a força que A faz em B é igualzinho à força que B faz em A em módulo. Então, características. Eu preciso de dois corpos. Portanto, a ação e reação é igual dupla sertaneja, ó. Estãozinho chororó. Não sei, não sei. Batman e Robson. Adoro. E Obama e Osama. Adorava. É ridículo, né? Mas vem sempre em duplas. Sempre. Tranquilo? Vou mostrar aqui 3 exemplozinhos com relação a como é que a gente pode ver o par de ação e reação, tá? Vou colocar todos aqui de uma vez. Então tá, eu vou colocar, o gifzinho com relação a um foguete ser lançado, mas é um par de ação e reação. E eles têm mesma direção, sentidos opostos. Então imagina, o gás expelido pela nave. Então a nave empurra o gás para baixo, assim como o gás empurra a nave para cima. Quer ver outra? Quando você está andando. Andar inclui aí um par de ação e reação. O seu pé empurra o chão para trás. O chão vai lá e te empurra para frente. Quando você chuta uma bola, o seu pé faz uma força na bola e a bola faz uma força no seu pé. Observa sempre que a ação e a reação estão em corpos distintos. Eu vou falar de novo, ó. O foguete tem a força de ação, o gás ficou com a reação. São 2 corpos. Você empurra o chão para trás. Então, o primeiro corpo é o chão. O chão vai lá e te empurra para frente. Isso é uma ação e reação. 2 corpos, você e o chão. Ali, 2 corpos, a pessoa e a bola. Você chuta a bola, então você tem uma força horizontal para frente. A bola vai lá e te chuta, que é uma horizontal para trás. Então, assim, para direita e para esquerda, né? Mostrando isso em GIFs, para vocês verem quanto isso é sensacional. Ele vai voltar o GIF. Olha que lindo! Então, você vê claramente que é o gás que empurra o foguete para cima. Olha lá, olha lá. Bonito demais, meu Deus. Quer ver o outro? O outro foi gravado na estação espacial. Olha aí. Então, assim, ó, ele tá mostrando que isso ali tem uma massa bem grande, né?
Então tá, ele amarrou essa massa em um deles e agora um vai empurrar o outro, olha lá. Os dois sofrem força, mas olha que bacana aquele que tem menos... Ali eles têm massas iguais, então a força de ação e reação, uma num moço, a outra no outro moço. Agora eles vão colocar massas distintas, né? Muito distintas. Olha lá, ó. Eles se empurram, a força de ação e reação continua existindo. Mas o que tem mais massa tem mais inércia, tem mais dificuldade de mudar seu estado de equilíbrio. Esse é maravilhoso. Ó. Ação e reação. O líquido sai para um lado, a garrafa sai para o outro. Sei que foi maldade. Olha esse daí. Olha que lindo, gente. Eu empurro a bola para frente e a bola me empurra para trás. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira noção de leis de Newton. A gente vai continuar discutindo isso, a gente vai ter aulas para falar sobre isso, mas essa é a primeira ideia sobre as duas leis de Newton que vocês têm. Então, tanto a primeira quanto a terceira são leis puramente teóricas, tá? Vocês precisam entender e saber desenhar. No mais, qualquer coisa, próxima aula a gente conversa.